Aí vamos trazendo aqui as informações. Olha, ontem a gente já tinha noticiado aquele episódio ocorrido no município de Manoel Ribas. Na quinta-feira nós noticiamos, o fato ocorrido em Manoel Ribas, onde a Justiça Federal determinou o sequestro de uma colheita de soja que está sendo realizada na reserva indígena Ivaí, no município de Manoel Ribas. O problema é que já vem lá do passado, quando nós tivemos a reserva em Ivaí, que era cultivada ou foi arrendada, ali foram arrendadas as terras para 24 produtores rurais. Esses 24 produtores tiveram 42 mil sacas de soja apreendidas, estão na Coamo, no município de Manoel Ribas. Esses produtores fizeram um protesto essa semana, porque eles são sendo tratados como bandidos. Segundo eles plantaram achando que aquilo era legal, tanto é que tinha conhecimento da prefeitura, de autoridades, e eles pagavam os seus impostos. Mas até hoje está o imbróglio, esses produtores estão vivendo em crise porque perderam a sua soja, ou a soja está sequestrada pela Justiça Federal. Mas enquanto eles debatem isso com a Justiça, inclusive com muita morosidade, eles estão pedindo celeridade, que a Justiça apresse esse processo. Enquanto isso, a fazenda, a reserva indígena foi arrendada por uma empresa de Guarapuava, que inclusive estava fazendo a colheita. Então eles fizeram o protesto e, através de uma ação do advogado Alican Zanotti, da advocacia Zanotti de São João do Ivaí, eles conseguiram também impedir que essa soja fosse colhida na reserva indígena. E aí a Justiça Federal, ontem veio o oficial de justiça, o pessoal da Polícia Federal, para Manoel Ribas, para anunciar que a soja que está sendo colhida nesse momento também seria sequestrada. Ainda ontem nós falamos com o doutor Alexandre Figueiredo, que é da advocacia Zanotti de Manoel Ribas, e ele comentou sobre essa decisão e sobre essa questão. Isso, Berimbau, esclarecendo um pouco já o que você falou, muito bem você disse em relação aos agricultores. O que acontecia é que há algum tempo os indígenas procuraram por alguns agricultores na comarca de Manoel Ribas para que esses agricultores explorassem algumas áreas que tinham a serem cultivadas dentro da reserva. E isso foi feito por um conjunto de agricultores, não foi um só, foram vários, e tudo veio se desenvolvendo. As autoridades municipais tinham ciência, prefeito, Câmara de Vereadores, tinha os representantes da FUNAI que também tinham ciência, que sempre deram um aval a tudo isso que estava acontecendo, só que infelizmente por causa de algumas questões ali que a gente entende até ser motivo político, houveram algumas denúncias que foram parar junto à Vara Federal em Guarapuava. E a Polícia Federal interveio ali e até os agricultores hoje estão respondendo também por um crime por estarem plantando numa área que pertence à União, E o que acontece? Depois que aconteceu todos esses fatos, um vereador ali da cidade de Manoel Ribas conseguiu uma suposta autorização da FUNAI para que uma empresa com a razão social Ecoblisk-se Limitada, representada pela pessoa de Elias Fomer, fizesse o plantio da safra 2013-2014 na área. Foram plantados lá aproximadamente 700 alqueires, rapaz. E agora eles estavam para fazer a colheita dessa área cultivada, estão lá com 11 colhedeiras, 8 caminhão bitrem. Só que, como os agricultores de Manoel Ribas foram impedidos de praticar a agricultura nessa área, nós entendemos que a justiça tem que ser igual para todos. E que não pode simplesmente uma pessoa ir lá e cultivar, sendo que a justiça está dizendo que isso é ilegal. Então, o nosso escritório, a Advocacia Zanotti, ontem se deslocou com uma equipe liderada pelo Dr. Alican Zanotti até Guarapuava. Depois que os agricultores fizeram esse movimento, impedindo a saída dos caminhões com a produção lá da reserva indígena, e nós conseguimos que fosse sequestrada toda a produção da área indígena. A princípio, a doutora Alessandra Angiski Kotoski, que é a juíza que está respondendo pela Vara Federal de Guarapuava, decretou o sequestro de toda a produção, determinando que a empresa do seu Elias Fomer, faça a colheita e deposite os grãos junto à Coamo lá de Manoel Ribas.
Agora, doutor Alexandre, essa é uma conquista importante porque os produtores, os pequenos produtores, ficam naquela agonia, já estão lá desde 2012 tentando resolver o problema, precisam dessa soja para quitar dívidas, e agora com o sequestro da soja dessa que é uma grande empresa, então nós vamos ter outros interesses, e a decisão que for válida para essa empresa vai beneficiar também os pequenos produtores. Então, pelo menos a gente vai ter, acredito eu, que uma solução mais rápida para esse problema, né? Acredito que sim, até porque isso está chamando a atenção dos meios de comunicações, né? Rádio, jornais, todos foram cobrir esse evento. E uma coisa que você falou que nós temos que destacar é a questão das dívidas, porque bem ou mal, os índios tiveram assim uma melhora significativa nas condições da aldeia, em vista desse dinheiro que entrava pelo cultivo dessa terra, né, que eles passaram para os agricultores estarem cultivando. E pelo sequestro anterior que houve, né, da produção, ficaram muitas dívidas pendentes, não só dos agricultores, mas dos indígenas também, com mercados, farmácia, posto de combustível, porque com esse dinheiro que eles arrecadavam, né, que era usado em benefício da comunidade indígena, eles compravam alimentos, pagavam remédios, pagavam médico, tinha um posto médico dentro da comunidade, eles tinham ambulância para poder levar os índios para tratamento quando não acontecia algum fato, né, dentro da reserva, e tudo isso acabou sendo bloqueado porque pela falta de recursos. Como eles não estão tendo acesso a esse valor, nós estamos até com medo dos reflexos que está tendo na própria comunidade indígena, que são os mais prejudicados em tudo isso. Agora, a Advocacia Zanotti, essa é uma batalha, né? É um capítulo dessa batalha, e a Advocacia Zanotti vai continuar lutando aí nesse caso, né? Com certeza, nós queremos a justiça, porque como destaquei no início da entrevista, Berimbau, todos os nossos clientes, eles foram induzidos a um erro. Você imagina, numa reunião com o prefeito, com lideranças municipais, com representantes da FUNAI, dizendo que eles podem cultivar a área, e de repente pessoas simples, humildes, de repente do nada são chamadas a responder um processo criminal por usurpação de bens públicos, assusta, né? Porque eles tinham consigo que o que eles estavam fazendo era legal. E a grande revolta foi isso. Como é que eles, pequenos agricultores, agora estavam respondendo por algo que seria ilegal, e um grande fazendeiro poderia estar lá plantando de uma forma, entre aspas, legalizada. E isso que nos causou grande indignação. Então, Alexandre, queria agradecer a sua participação aqui, parabenizar pelo trabalho aí da Advocacia Zanotti, doutor Alicão, Alexandre, mas eu quero deixar aqui à disposição, se o doutor Alexandre tiver mais alguma observação que seja importante fazer nesse momento sobre esse episódio de Manuel Ribas, fica à disposição. Olha, Benimbal, a gente queria agradecer muito em nome da Advocacia Zanotti esse espaço que você está abrindo para nós. A gente sabe da sua seriedade, não só aí na rádio, como no seu blog pessoal, que tem uma grande aceitação por todos aqui da região pela credibilidade que você traz. E dizer que nós não vamos desistir dessa briga. Enquanto tiverem recursos judiciais, nós vamos buscar a verdade, porque a verdade é que nossos clientes também foram induzidos a erro, então eles não podem ser penalizados por um erro que eles não cometeram. E ontem, Manuel Ribas, teve lá uma grande movimentação, inclusive o nosso amigo lá, o Biné Filho, estava acompanhando a movimentação. Segundo ele, a Justiça decidiu então sequestrar a produção de aproximadamente 600 alqueires, que estava sendo colhida na reserva indígena Ivaí, em Manuel Ribas. E direto de Manuel Ribas, ainda recebemos informações do radialista Biné, e segundo ele, a Polícia Federal chegou acompanhada do oficial também da Justiça Federal do Guarapuava, Hermes Roberto Kluber. E o Hermes concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre essa questão de Manuel Ribas. Seria uma decisão, despacho da Juíza Federal do Guarapuava, né? Na verdade, é uma medida assecuratória de sequestro, né? Que foi aberto um inquérito policial da Polícia Federal do Guarapuava e foi enviado para a Justiça Federal do Guarapuava dessa medida assecuratória de sequestro que houve a notícia, né, que a Associação Comunitária Indígena de Ivaí fizeram um contrato com a empresa Ekublinski, Companhia Limitada. É um contrato de arrendamento dos grãos que hoje estão sendo colhidos lá, que na verdade isso caracteriza
teria que ser feito um contrato de prestação de serviço. Na verdade, foi feito a finalidade está sendo outra, está sendo de arrendamento, né? Então, a lei do índio, daí já não, do Estatuto do Índio, já está indo contra essa medida, né? Do Estatuto do Índio. Então, por isso que esses bens, esses grãos que estão sendo colhidos vão ser sequestrados e vai ficar encarregada a Coamo, responsável por esses cereais, né? A gente tem notícia de que esses cereais, parte já foi enviado para Santa Maria do Oeste. Eles deverão ser retornados aqui para Coamo, é isso? Isso. Eu vou intimar o senhor Elias Fomer para que 24 horas, sobre suas expensas, pegue o que foi levado lá na CRK, né? Em Santa Maria do Oeste, na cooperativa lá, que ele leve esses grãos para Coamo. Também há notícia que daqui mais uns 10 dias aproximadamente vão ser colhidos toda a soja. Então ele já vai ficar também intimado para levar esse restante da soja colhida para Coamo. Aqui de Manoel Ribas. De Manoel Ribas. Aí a Coamo também nós vamos intimar o gerente lá, o responsável, para que ele fique como depositário, assim que ele receber esses grãos. Você pode me dar uma informação se é cabível de multa se uma das partes descumprir esse acordo que foi agora por essa decisão judicial? Não, aqui não fala não fala ainda em multa ou sanção, né? Apenas uma medida cautelar para que esses grãos, porque está sendo colhido esses grãos, né? Então a justiça precisa agir rápido, né? Então, por enquanto não se fala aqui em multa, né? E eles vão ainda apurar a quem de direito, quem vai ser responsável por ter acontecido isso, né? Esse contrato de arrendamento, né? Vai ser tudo apurado pela Polícia Federal. Por enquanto saiu um mandado, um despacho da juíza para que seja feito o sequestro desses grãos, né? Não se fala ainda em multa, né? Apenas isso. Tem um prazo específico para que a justiça tome uma decisão com relação a este soja agora e aquele outro que já se encontra depositado na Coamo mesmo, como fiel depositária já há cerca de um ano? Não, o prazo foi dado para o seu Elias Fomer, tá? Para que em 24 horas transfira esses grãos para Coamo, apenas isso. Depois a justiça vai decidir, né? O que vai fazer com isso, né? Com esses grãos apreendidos, né? Tá aí as informações, então, dessa polêmica lá do município de Manoel Ribas e da soja, que foi apreendida agora. O que a gente espera é celeridade, que esse caso seja resolvido e que aqueles agricultores, os 24 produtores que plantaram a terra, tiveram a soja sequestrada, que esse problema seja resolvido, né? E que a gente tenha o fim desse imbróglio lá no município de Manoel Ribas.